Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Repórter, apresentador, historiador, jornalista, conhecedor acima de tudo da história da Beata Maria de Araújo e do rei do Baião, Luiz Lua Gonzaga. Eu estou falando do nosso colega Luiz Palmeira, o abençoado que todas as manhãs na rádio FM Padre Cícero está lá divulgando o jornal, transmitindo as notícias do Jornal da Manhã. E é ele quem eu quero convidar para participar do programa Café com Leite. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Um prazer muito grande tê-lo no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. Um abraço a todos. É com muita alegria que estamos aqui para este debate democrático e dizer da imensa alegria que sentimos em estar aqui neste programa que hoje vai debater um pouco Luiz Gonzaga e o seu centenário. Agradeço demais pelo convite. Muito obrigado. E eu queria que você, por favor, sente-se. Pois não, dê licença. Que maravilha. E hoje você vai tomar café com leite aqui e vamos conversar sobre o nosso querido Luiz Lua, né? Que maravilha. Você que eu venho acompanhando o seu jornal e sua história, né, e sua história no rádio, você sempre fala muito, você é um devoto, né, da Beata Maria de Araújo, é um defensor da Beata Maria de Araújo e também de tudo que diz respeito a Luiz Lua Gonzaga. Você é um estudioso sobre o assunto. Muito bem, Leite, é verdade. Quanto à Beata, eu a considero a mulher mais importante da história de Juazeiro, essa cidade que eu amo de coração. E quanto a Luiz Gonzaga, o rei do Baião, naturalmente o próprio nome dispensa comentários. É um grande referencial. Em síntese, Luiz Gonzaga é uma espécie de enciclopédia quando o assunto é cultura, quando o assunto é Nordeste, quando o assunto é Brasil, não é verdade? Com certeza. Luiz, me diga uma coisa, o que te levou a isso? O que te levou a buscar as luzes de Luiz Gonzaga para você amar tanto? Que maravilha. Quem de nós não conhece Luiz Gonzaga? Ou quem de nós, desde criança, não assistiu uma música de Luiz Gonzaga, não dançou um forró ouvindo a voz de Luiz Gonzaga e a sua sanfona abençoada, a sua sanfona branca? Desde criança que nós o fazemos. E certa vez, ao conhecer o jornalista e escritor Gilson Oliveira, aqui de Recife, autor do livro Luiz Gonzaga, o Matuto que Conquistou o Mundo, e ao receber o livro eu fiquei muito feliz e fiz a leitura, a releitura, grifamos muitas páginas, muitas informações que até então não conhecíamos, e aos poucos foi também aumentando, digamos, a nossa paixão e a nossa aptidão para conhecer um pouco mais a história deste homem sensacional e inesquecível, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Você já apresentou, Luiz, algum programa do seu xará? Você fez sua vida de rádio? Você fez uma pergunta interessante. Especificamente, um programa exclusivamente focalizando Luiz Gonzaga, não. Mas apresentando muitos programas, seja na Rádio Princesa FM de Crato, por onde passamos, Três Fronteiras de Campos Sales, Setama da Barbalha, Rádio Vale do Cariri, a MFM aqui no Juazeiro, já tocamos muitas músicas e ainda hoje estamos fazendo aqui na nossa Rádio FM Padre Cícero, onde fazemos o programa Jornal da Manhã, agora começando 6h40 pela manhã, e ao lado do colega João Hilário e os demais colegas da equipe, o Jornal da Tarde. Estamos sempre ali focalizando Luiz Gonzaga, tocando Asa Branca, tocando o Pagode Russo, A Triste Partida e muitas outras músicas. Inclusive eu sou um assíduo dos seus comentários, quando você inclusive destaca, porque é muito bem colocado os seus comentários, e você faz ali direciona o seu tema a uma determinada, digamos assim, ramificação, né, da reportagem, né? Ou seja, quando você fala em Luiz Lua Gonzaga, você fala da editoria de cultura, né? Perfeito, é verdade. Vamos lá. E agora, veja só, 100 anos, 100 anos seria a data, né, o centenário de Luiz Lua Gonzaga. Você sabe exatamente o dia
que completaria esses 100 anos? No dia 13 de dezembro, próximo, é a data de 100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga. E até recentemente nós estivemos na cidade de Exu para fazermos uma série de reportagens aqui para a Rádio Padre Cícero FM. E confesso que eu fiquei encantado com o acolhimento da equipe do Museu Asa Branca, hoje Fundação Asa Branca, em Exu. Conversamos com o Joquinha Gonzaga, que nos deu todo o apoio para o trabalho jornalístico também, além de historiadores, parentes outros do próprio Luiz Gonzaga, o próprio museu com o seu acervo fantástico e que é muito importante conhecermos, eu, você, qualquer colega jornalística, qualquer colega comunicador, o professor, o estudante, o caboclo que gosta do forró, o abençoado da Barbalha, do Crato e do Juazeiro, porque Luiz Gonzaga é realmente uma maravilha. E a cidade dele está realmente se preparando para este, que eu acredito vai ser uma grande festa, o centenário do Rei do Baião. Com certeza Luiz vai estar lá, né? Se Deus quiser. E aqui no Juazeiro, não tem alguma programação já em andamento sobre o tema? No caso de Luiz Gonzaga, nós temos acompanhado e até parabenizamos muitas entidades, muitos artistas, muitas emissoras. A própria TV Verde Vale já fez matérias nesse sentido, focalizando o centenário de Luiz Gonzaga. Este ano já tivemos brilhantemente a festa de Santo Antônio, homenageando o Rei do Baião, a exposição de Crato também. Agora, a semana que passou, tivemos os artistas participando da Mostra de Arte e Cultura aqui na La Favorita, na Lagoa Seca, também focalizando o Rei do Baião. O cordel, e eu estou com um exemplar de cordel aqui às minhas mãos também. Esse é seu? De sua autoria? Esse aqui não é nosso, mas é de um autor que nós conhecemos na cidade de Exu, e o título do cordel, Luiz Gonzaga de Ouro, 100 anos de história. Daqui a pouco nós vamos até apresentar algumas estrofes em homenagem ao Rei do Baião. Muito bem. Diga uma coisa, agora vamos lá. Para se completar 100 anos, se faz necessário nascer. Perfeito. Você sabe exatamente onde nasceu Luiz Lua Gonzaga? O Luiz Gonzaga nasceu aqui no município de Exu, numa fazenda de propriedade de seus pais, e foi ali naquela base do Araripe, como é muito conhecido na cidade de Exu, no município de Exu, a zona rural, onde o seu pai tinha uma fazenda, e foi naquela área, foi daquela região do agreste pernambucano, digamos assim, no Vale do Araripe, em que Luiz Gonzaga nasceu. Depois foi crescendo, depois teve aquele problema de fugir de casa, depois da discussão com o papai Januário, até depois retornar já um pouco famoso, para dar um grande abraço no velho, pedir perdão e dizer: meu pai, eu voltei, antes eu era Luizinho, agora eu sou Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, sou seu filho, me dê um abraço. Então essa história ela é fantástica, ela é muito bonita, não é verdade? É tipo a história, desculpe, é tipo aquela história do filho pródigo, né? Que ele sai de casa, retorna depois de dar a volta por cima. Então Luiz Gonzaga é esse filho pródigo do Nordeste que merece todo o nosso respeito, ontem, hoje e sempre. Ele passou esse tempo fora, você sabe quanto tempo ele passou fora? Se ele estava cantando, gravando, ou se ele tinha uma outra atividade? A história do Rei do Baião, quando saiu de Exu, ou digamos quando fugiu, ela tem diversos aspectos. No primeiro momento é a questão de uma certa revolta com o próprio pai. Depois ele chega a ingressar no batalhão do Exército aqui em Fortaleza, né? Hoje o 23BC, ali pertinho do 10º GAC, na capital do estado. E foi ali o ingresso daquele menino, de Luiz Gonzaga, o até então jovem, que a sua presença, a sua passagem pelo Exército Brasileiro acabou lhe dando assim uma espécie de elevação na sua formação educacional, na sua formação cívica, na sua formação moral. E aquela passagem, na minha opinião, de Luiz Gonzaga, aquela passagem de Luiz Gonzaga pelo Exército Brasileiro aqui em Fortaleza, foi muito importante para o seu crescimento educacional e pessoal. É uma história muito bonita também, essa passagem do Rei do Baião pela cidade de Fortaleza, pelo batalhão de atiradores do Exército Brasileiro. Nesse período ele não estava envolvido com a música, não? Nesse período... dedicado ao batalhão. Era dedicado, mas no Exército Brasileiro,
ele já era considerado também, digamos, na linguagem popular, um grande corneteiro. Ele tocava perfeitamente, muito bem, ele era muito destacado quando das solenidades militares dentro do quartel. E aquela espécie de toque, aquele talento, aquela boa vontade para sempre se apresentar, era também muito importante. E tanto é verdade que o equipamento que ele usava para esse toque está presente no Museu Asa Branca, lá na cidade de Exu. Quem visita pode até conhecer, juntamente com as fotografias, ao lado de outros jovens da época, o filho de Exu brilhando também no Exército Brasileiro. Aliás, para quem é do Exército, aqui o nosso grande abraço. Estamos conversando aqui com o nosso querido Luiz Palmeira, conversando sobre esses 100 anos, sobre a vida e a história de Luiz Lua Gonzaga. E nós estamos aí com o patrocínio, o apoio cultural das Drogarias Avenidas, viu, Luiz? Que fazem 25 anos com essa campanha aí, e hoje criaram uma campanha aí, para cada compra de R$25, você concorre a um veículo, a um carro 0 km e a 25 tablets. Que maravilha. Rapaz, eu já era cliente das Drogarias Avenidas, e com essa promoção, eu estou comprando tudo e pedindo o cupom, viu? Preenchendo o cupom. Cupom fiscal. E você também pode aproveitar e comprar com o cartão Avenida Card, com todas as vantagens que ele oferece. Drogarias Avenidas, 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Luiz, nós vamos para um bloco de apoio cultural, mas antes vamos tomar um cafezinho com leite, porque no Jô Soares, ninguém conseguiu descobrir, o Cícero Gnome foi nosso entrevistado aqui, olha e ele não confessou o que foi que ele tomou lá no Jô Soares, viu? Parece lá na que Globo, lá né? Tem que assinar dizendo que não pode falar, né? Perfeito. Mas o nosso é um cafezinho com leite aqui que você vai tomar. Que maravilha. Então, para mim, um prazer, quero lhe servir um cafezinho. Rapaz, já comecei a bagunçar o negócio, derramei o café inteiro, mas é assim mesmo. Aliás, para você que está ouvindo a TV Verde Vale agora, o programa, e está tomando um cafezinho, está merendando, o nosso grande abraço também. E vamos provar aqui desse café abençoado, Esse né, café meu amigo abençoado, Leite? viu? Um abraço para todos vocês também, toda a nossa equipe. Vamos lá. Agora vamos para um bloco de apoio cultural. De primeira. Daqui a pouco nós voltamos. Continuo tomando cafezinho com o meu amigo Luiz Palmeira, conversando aqui sobre 100 anos de Luiz Lua Gonzaga. Lembrando que você pode interagir com a gente no telefone 3511 2146 e também pela internet no site programacafécomleite.com.br. Queremos também que se você tiver interesse em assistir o nosso programa ao vivo, dá uma ligadinha para a televisão aqui no 3511 2146 ou para 99216131 e agende-se e venha assistir o programa Café com Leite ao vivo, interagir com o nosso convidado. Lembrando que você pode também participar do nosso programa mandando a sua mensagem por escrito aqui para a televisão ou para a direção do nosso programa. Luiz, essa pequena interferência é porque os internautas estão nos chamando aqui, viu? Isso é muito nos importante. Chamando, os nossos telespectadores aqui, o Hélio aqui do São José, manda um abraço para você. Grande abraço. Tem uma pergunta aqui, de certa forma, brincalhona, mas eu vou perguntar porque Pois não. o respeito ao telespectador tem que ser rigoroso, né? É verdade. Ele pergunta aqui, rapaz, eu acho que foi o Hélio, a menina não colocou o nome aqui, mas a pergunta é, por que seu nome Luiz Palmeira? É porque você torce pelo Botafogo? Olha aí, tá vendo? Ou o Vasco? Né? A pergunta está aqui, eu não tenho culpa. Perfeito. Né? Nosso telespectador... Aliás, um grande abraço. Qual é o nome do nosso telespectador? Rapaz, Hélio. Hélio, grande São abraço, Hélio. Que maravilha. Obrigado pela participação, em nome de toda a equipe aqui, do próprio Leite, da equipe. Eu sou torcedor do Palmeiras em São Paulo e sou torcedor vascaíno no Rio de Janeiro, né? E muitas pessoas até me perguntam sempre em programas e dia a dia, por que não, Luiz, você é vascaíno, por que não torce para o Palmeiras? As pessoas que não sabem. Eu sou vascaíno no Rio, sou palmeirense em São Paulo, agora a paixão número 1, o Clube Internacional Vasco da Gama, que, por sinal, hoje completa 114 anos de uma história fantástica.
pentacampeão brasileiro, né? 74, 89, 97, 2000, 2009. Essa história você também sabe completa. Mais ou menos, né? Copa do Brasil ano passado, e este ano o Palmeiras nos presenteou também com o título da Copa do Brasil. E amanhã tem Sul-Americana, com todo respeito aos botafoguenses. Eu acredito que o empate já está bom para a gente avançar para as oitavas de final na Copa Sul-Americana. Muito bem. Repórter sabe tudo, né? Olha aí, um pouquinho. Olha aqui, mais uma perguntinha aqui. Como você avalia Luiz Gonzaga? Olha, veja só, aquelas nossas perguntas do primeiro bloco, para a gente iniciar essa participação e saber. Mas aí os nossos internautas, os nossos telespectadores mandam uma pergunta e depois a gente volta a interagir no nosso... Perfeito. A nossa forma, né? Pergunta aqui, como você avalia Luiz Gonzaga com as romarias? Que ligação você pode fazer? Olha que maravilha, o Luiz Gonzaga sempre cantou muitos dos temas do Nordeste, a nossa cultura, e no caso do Juazeiro, ele fez muitas homenagens ao lado de compositores como Humberto Teixeira, como Zé Dantas e tantos outros, né? E a partir daquela música, Minha Santa Beata Mocinha, eu vim aqui viver meu padim fez uma viagem, oi, deixou o Juazeiro sozinho. Essa é uma das primeiras homenagens do rei do Baião, Luiz Gonzaga, ao nosso Juazeiro, ao nosso Padim Cisso. Que é um grande número, né, de Perfeito. músicas. E esse é um clássico, na minha concepção, do Luiz Gonzaga homenageando o Juazeiro. E mais recentemente, digamos aqui, depois dos anos 80, antes do falecimento de Luiz Gonzaga, a música Viva Meu Padim, que ele gravou com o Benito de Paula, é também um outro clássico do Rei do Baião, homenageando a capital da fé e das romarias, que é Juazeiro do Norte. E você sabe como foi que essa composição surgiu? Ele estava chegando de avião a Juazeiro do Norte em companhia de um outro compositor, que eu não lembro agora o nome do abençoado, e quando o avião fez a volta aqui, se preparando para aterrissar no Juazeiro, o compositor que estava ao lado dele, na poltrona do avião, disse, mas rapaz, que maravilha. Luiz Gonzaga disse, olha aqui, o Padre Cícero ali, olha a estátua do Padre Cícero. E aí, uma caneta dentro do avião, ligeirinho, o compositor pegou ali, não sei se era o Zé Dantas, me falha a memória, e o que é que acontece? Quando desceram do avião, a estrofe da música já estava pronta. Olha lá no alto do horto, ele está vivo, o padre não está morto. E todo dia 20 a gente sempre escuta essa música, que é realmente uma beleza a gente ouvir. É um hino. Homenageando o Padre Cícero. Vamos lá, porque... e você sabe quantas músicas, mais ou menos, porque o Luiz Gonzaga cantou o Nordeste, cantou o Brasil. Perfeito. Né? Mas eu tenho um pouco conhecimento sobre algumas músicas, mas ele cantou Barbalha, Juazeiro, Crato, Missão Velha. Perfeito. Né? A discografia do Rei do Baião, ela é fabulosa, ela é fantástica. E fazer apresentar um número fixo, um número fechado de quantas composições do mesmo, de quantas músicas, talvez fosse impossível. Por quê? Porque tem as composições do próprio, e geralmente muitas pessoas faziam as composições e ele gravava, ele musicava, fora muitas participações de outros artistas com o Luiz Gonzaga, Rei do Baião, e aí o Fagner, o nosso juazeirense Alcimar Monteiro, Elba Ramalho, Dominguinhos. Temos até uma imagem aí de Luiz com Alcimar Monteiro. Alcimar Monteiro. Essa é a direção aí. Vai preparando, né? Vai preparando aí o áudio. Então essa discografia, ela é, digamos assim, muito extensa, mas todas elas sempre focalizando a cultura genuinamente popular, o baião, o forró, o chachado, e Luiz Gonzaga foi também muito importante para projetar muitos outros artistas no nosso país. Inclusive, Luiz, essa interação, quer dizer, hoje todos esses cantores de forró, de música popular, homenageiam, tem uma ligação direta com o Rei do Baião, né? Perfeito. Você vê que as referências, Valdones, eu leio uma história de Valdones, é um espetáculo, garoto ainda, o Rei do Baião procurou e descobriu. Tocando sanfona, né? E hoje ele é considerado um dos melhores sanfoneiros do nosso país. Com certeza. E é também um grande admirador do Rei do Baião. Né? Olha, eu não sei como eu vou fazer, mas eu ando atrás de Valdones para entrevistar no programa Café com Leite. Ítalo e Rênio já está certo. Perfeito. Né? Agora tem que agendar também com
E tem o nosso apoio. Pronto. E vamos entrevistar o Valdones e trazer aqui para o programa Café com Leite. Né? Tranquilo. Vamos lá. Temos mais perguntas aqui dos nossos internautas. É verdade que Luiz Gonzaga foi pisoteado? Teve essa história? Tem esse episódio, sim. E este fato aconteceu em julho, se não estou equivocado, de 1980, quando da vinda de Sua Santidade o Papa João Paulo II para o 10º Congresso Eucarístico Nacional, em 1980. Entre os artistas do nosso país, Luiz Gonzaga recebeu o convite para a apresentação, como também o fez de forma muito brilhante o nosso juazeirense Pedro Bandeira. E o que é que acontece? Depois da sua apresentação, Luiz Gonzaga, ele não concordou com, digamos, o esquema de segurança. Ele disse, não, pode me deixar à vontade, o povo já me conhece, enfim. E ele sai do palco, ali no Estádio Castelão, em nossa capital, e já próximo à saída para o veículo que o levaria até o aeroporto, ao hotel, eis que a multidão foi para cima dele, rasgaram uma parte da camisa dele, outros queriam o chapéu, outros queriam a sanfona, outros queriam uma foto, um autógrafo, e foi um verdadeiro tumulto, e ele chegou a ser pisoteado, até inclusive ficou ferido, só que de forma leve, sem nenhuma gravidade, e aquela camisa, que tanto quanto a sanfona era branca, está presente no acervo do Museu Asa Branca, lá na cidade de Exu. Quem visitar o museu pode procurar informação com os guias turísticos lá do museu, que vai ver. Me diga, onde está a camisa que Luiz Gonzaga utilizou no Estádio Castelão, na vinda do Papa João Paulo II, quando ele foi pisoteado? Aliás, a camisa ainda conta com marcas de sangue daquele problema. É bem verdade que de forma leve, mas foi um caso que à época também foi destaque na imprensa cearense. Perfeito. Né? Mas, inclusive, isso acontece hoje, né? Os fãs com aquela ansiedade de chegar no seu ídolo, né? Isso é um processo até, eu diria, digamos, natural, né? Exato. Eu acho que ignorar uma cena dessa natureza seria até um desrespeito aos seus fãs, né? É verdade. Mas voltando ainda para essa ligação com os profissionais da música, nós temos aí nossos músicos aí, como citamos ainda, Alcimar Monteiro, Dominguinhos, né? O próprio Valdones, Ítalo e Rene, dentre outros aí. Elba Ramalho. A Elba. Nando Cordel. Exato. Eu trago para cá, eu vou para Luiz Fidelis, eu vou para alguns artistas. J. Farias, que é um adepto imensurável do Rei do Baião também. Então, são profissionais assim que nos seus shows, se não cantarem uma música do Rei do Baião, parece que a coisa não anda, né? Digamos assim. Digamos assim. É importante. E me permita, Leite, fazer nesse instante uma homenagem, até um registro importante, para os nossos colegas de profissão que constantemente estão homenageando o Rei do Baião, né? O nosso colega Fran Pereira, que tem um programa muito bom aqui na Rádio Vale FM, o colega Wellington Costa, que também é cordelista, sempre está homenageando. Poeta, né? Muitos comunicadores, porque quem se juntou a Luiz Gonzaga enquanto cantor ou compositor no começo da carreira se deu bem. E a luz do Rei do Baião acabou se direcionando para esses artistas que obtiveram muito sucesso na carreira. São muitos. Da mesma forma, é o radialista, da mesma forma é o canal de televisão, é o escritor, é o acadêmico, é o professor, é o cordelista quando centraliza ou homenageia Luiz Gonzaga, ou diz, o programa vai ter hoje tantas músicas em homenagem a Luiz Gonzaga. O Ibope é garantido. Esse programa certamente, eu acredito, deve estar com uma boa audiência, não por conta de quem está participando, mas pela estrela do programa, digamos assim, Luiz Gonzaga, Rei do Baião. Muito bem, mas fala quem sabe, né? Fala quem sabe. Luiz, veja só, você fala com muita ênfase de Luiz Gonzaga. Eu te pergunto, se não me falha a memória, eu não sei se foi você ou foi Murilo Siqueira que entrevistou o nosso colega aqui do Tribuna Livre, o Luiz Carlos, que escreveu um livro recentemente, lançou o seu livro. E essa pergunta, ele teceu um comentário quando ele disse: os radialistas, as pessoas de rádio deveriam escrever mais sobre atribuir seus conhecimentos aos papéis para que repassar. Vamos lá. E Luiz Palmeira,
Está escrevendo alguma coisa? Já escreveu alguma coisa sobre Luiz? Estamos mais ou menos tentando ou começando e seguindo a dica do nosso querido Luiz Carlos de Lima. Foi você que entrevistou? Eu Fui eu. estava assistindo. No lançamento do livro, do mesmo no Hotel Verde Vale, eu fui escalado exato. pelo colega João Hilário para fazer a matéria. E eu perguntei para ele qual a avaliação dele sobre a questão do radialista e escritor. E ele foi e até citou, o João Hilário tem que escrever um livro, e João Hilário está escrevendo um livro, para quem não sabe. O próprio colega Francisco Demontier, que eu sou fã do texto do Demontier Tenório, também, que é da Vale FM, né? Vale. E tantos outros colegas. Grande parte das minhas reportagens, quando eu passei pelo Tribuna do Ceará, quando eu passei pelo Comitê de Imprensa da Câmara de Juazeiro, eu tenho guardado, temos em arquivo. Algumas matérias sobre Romaria, eu adoro escrever sobre as Romarias, e seguindo a dica do Luiz Carlos, futuramente nós vamos trazer esse material a lume. Já estamos escrevendo O Padre Cícero é Notícia, Antologia Cearense do Século, ainda não concluímos, já era para ter concluído, mas você está sempre descobrindo uma novidade, vem Padre Cícero, vem Romaria, vem a beatificação, a reabilitação, vem uma autoridade eclesiástica para o Juazeiro, enfim, e não concluímos. Mas eu acredito que no próximo ano esse projeto será concluído, se Deus quiser, e pretendo, com as graças de Deus, também escrever futuramente um livro sobre a Beata Maria de Araújo, que assumi esse meu lado humano também, de homenagear a mulher mais importante desta terra abençoada. Não nego de ninguém que sou defensor da Beata Maria de Araújo. Aliás, volto a pedir, está faltando vivas para a Beata aqui no Juazeiro, na missa do Padre Cícero, no dia 20, das nossas Romarias. Ao encerramento das Romarias, tem hora que a gente escuta: viva Leite da TV Verde Vale, viva! Viva o Juazeiro, viva! Viva Padre Murilo, viva! Viva o presidente Lula, viva! E eu fico ali, cadê o viva para a Beata? Cadê o viva para a nossa Beata, tão importante a bichinha, tão menosprezada? Ainda é tempo de fazer o resgate, pelo menos com o viva para a Beata Maria de Araújo. Você encabeçou esse assunto, porque sempre que eu te escuto, você fala com muita ênfase, dá muita ênfase a esse assunto, então precisa alguém dar o passo inicial. E você está dando, eu acho que os meios de comunicação irão enveredar por esse. Depois, quem sabe, numa próxima oportunidade, você virá aqui para a gente conversar sobre a Beata, né? E me permita só firmar uma colocação, já que a Beata entrou na pauta, né? E naturalmente... E você não poderia deixar, né? Perfeito. Nós escutamos constantemente o comunicador, você sintoniza uma emissora de rádio e o comunicador vai e diz: na capital da fé, 12 horas e 5 minutos. Perfeito. Na capital do Cariri, 12 horas e 10 minutos. Na terra do Padre Cícero, 12 horas e 20 minutos. E dia a dia na rádio Padre Cícero FM, que já tem o nome do cearense do século, do qual também sou defensor, também sou beato, até porque sou rezador de renovação. Eu vou e coloco: na terra da Beata Maria de Araújo, 7 horas e 5 minutos, está começando o Jornal da Manhã. É o nosso humilde modo de homenagear essa abençoada que merece o nosso respeito e a nossa reverência também. Muito bem. E escrevendo alguma coisa sobre o assunto? Deus permita que nós façamos essa conclusão. A Maria do Carmo já o fez, Daniel Walker brilhantemente, Renato Casimiro, Raimundo Araújo, que é primo da Beata, recentemente lançou um livro também. Tem um outro escritor que esse ano lançou um livro aqui, Ivan Magalhães, né? E tantos outros. Eu acho que, aos poucos, a nossa Beata vai aparecer na academia, na literatura e nas livrarias de todo o país. E por que você está com esse cordel na mão? É interessante essa pergunta, certamente o telespectador está na expectativa. Esse cordel nós adquirimos no Museu Asa Branca, é de autoria do Zé Alberto Luiz Gonzaga de Ouro, 100 anos de história, é um cordel, por sinal, muito bem feito, muito bem escrito. E, se você me permite, nós vamos apresentar algumas estrofes aqui, com certeza, como sinal de homenagem ao Rei do Baião. Tanto que ele diz aqui: um século... Enquanto isso, eu vou tomando um cafezinho, né? Fique à vontade, com viu? licença. Um século se aproxima, contando do nascimento, um grande acontecimento relatado todo em rimas. Para falar com precisão de quem viveu em canção e fez da vida uma trova, tem que viver no sertão, conhecer o Gonzagão,
conhecer o Gonzagão, essa luz que se renova. E numa outra estrofe do mesmo cordel, o poeta destaca: Luiz Gonzaga de Ouro, cantou Benito de Paula, mais uma voz que não cala para falar de um tesouro diferente, tesouro que alegra a gente e ensina a ser cidadão, na cultura nordestina, aonde tudo vem de cima, inclusive a decisão. É um cordel muito bom sobre o centenário de Gonzaga. Que maravilha. Esse aí é seu? Esse aqui é do nosso acervo, esse aqui faz parte da Biblioteca Beata Maria de Araújo, que é o nome da minha biblioteca particular, e me cobre que depois eu vou trazer vários exemplares desse mesmo cordel, inclusive para os colegas aqui da casa. Inclusive o nosso diretor Vandinho Pereira, né, que apresenta o programa aqui. Isso. Cordelista, Diverso, né? Poeta de primeira, também, né? apresentador de TV também, nosso grande amigo. É verdade. Bom, estamos conversando aqui com o nosso amigo Luiz Palmeira sobre os 100 anos de Luiz Gonzaga. Luiz, você sabia que a menina que fez esse café aqui, Ana Rodrigues, olha aí, rapaz, que está nos assistindo nesse momento, que maravilha. Olha, é fã incondicional sua, viu? Que maravilha. Ana está assistindo o programa Café com Leite, mas pela manhã, o Jornal da Manhã, ela não deixa de ligar ali na FM Padre Cícero e assistir o abençoado, viu? Muito bem. Abençoado. Um abraço, Ana. Muito sucesso para você. Parabéns pelo seu trabalho também. E estamos sabendo que ela trabalha com você, né? Perfeitamente. Então, um abraço para a Ana e todas as mulheres do Juazeiro, as mulheres comunicadoras, poetas, cordelistas, professoras, as mulheres abençoadas que, independente do lado profissional, preparar um café muito bem feito é muito importante, inclusive para reforçar aqui, digamos, a nossa inteligência, a nossa comunicação, as ideias surgindo também por conta desse café que está nota 10. Um abraço para ela. Olha, nós vamos encerrar esse bloco ouvindo aí, curtindo um trecho da música de Luiz Gonzaga, mas antes nós vamos falar sobre os 25 anos das Drogarias Avenidas. Uma sensacional campanha onde na compra de cada R$ 25 em qualquer uma das lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets. Lembrando que você pode também comprar com o cartão Avenida Card, com todas as vantagens que ele oferece. Drogarias Avenidas, 25 anos de sucesso, a direção certa da sua saúde. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, curtindo aí, ouvindo o nosso querido Luiz Lua Gonzaga. Estamos conversando aqui e volta nesse terceiro bloco com Luiz Palmeira sobre os 100 anos de Luiz Lua Gonzaga. Temos aqui algumas perguntas dos nossos internautas, Luiz, mas eu queria ver um videozinho aí que nós coletamos na internet, uma reportagem sobre
sobre Luiz Gonzaga e depois a gente faz um rápido comentário. Mas lembrando antes dessa imagem, que você pode acessar o site programacafécomleite.com.br, que também pode ser visto pelo celular. Ou interagir com a gente no telefone 3511-2146. Vamos aí passar essa imagem aí. Vamos ver aí se o master está ok. Vamos passar essa imagem e já já nós voltamos a comentar. Na hora. Meu Luiz Gonzaga, João Bosco, Clara Maravilha. Nunes, é um verdadeiro festival, né? E essas imagens, inclusive, naturalmente são da internet e também eu tenho essas imagens no nosso arquivo, no meu arquivo jornalístico, porque servem também como referencial, às vezes para uma boa reportagem, para a edição de uma matéria, para a produção de um artigo e de uma pesquisa, uma própria entrevista como essa. E é importante lembrar também para quem é fã do Gonzagão que na internet há um vasto material, muitos vídeos, inclusive de muitos shows do próprio aqui em Barbalha, na exposição de Crato. Você apresentou algum show de Luiz? Não cheguei a apresentar nenhum show do Luiz Gonzaga. E aqui, uma curiosidade. Eu, para quem não sabe, antes de ser radialista, jornalista profissional, eu trabalhei como garçom. Aliás, eu ainda sou garçom e tenho até orgulho dessa profissão também. E cheguei a servir Luiz Gonzaga em muitas oportunidades. E depois, quando me profissionalizei, depois de estudar e etc., eu cheguei a lamentar, não consegui entrevistar Luiz Gonzaga. Então hoje, quando eu vejo essas imagens aí do nosso arquivo, eu até chego a me emocionar, da mesma forma que ouvindo os CDs, os DVDs, dançando um forró, um pagode russo, um baião, um chachado, porque o homem realmente era fantástico, era fenomenal. Faz o show, né? É verdade. Luiz, me diga uma coisa, tem aí um comentário de que houve uma ingerência na chegada por ocasião do falecimento, a chegada do corpo de Luiz Gonzaga no aeroporto, a remoção até a Igreja do Socorro, a Capela do Socorro, né? Houve algum questionamento da existência desse transporte que não era para ser levado? Como é que é isso aí, esse comentário? Esse fato muito interessante a pergunta, porque naquele 2 de agosto de 1989, quando da chegada do avião vindo de Pernambuco para o aeroporto de Juazeiro, havia um pedido pessoal do próprio rei do Baião em vida, de que ao falecer o corpo dele deveria passar pela capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para que ele pudesse, digamos, receber a bênção tradicional na Capela do Socorro, onde está sepultado o Padre Cícero e assim por diante. Ocorre que, por conta de muitas pessoas, milhares de pessoas no aeroporto, Avenida Virgílio Távora, Conceição, muitas autoridades também, e ali estava o Gonzaguinha, filho de Gonzagão, médicos que vieram de Recife, além de outras autoridades do governo pernambucano. E, à época, chegaram a dizer que Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha, estava inviabilizando, dificultando o traslado do caixão, do esquife, desde o aeroporto até a Capela do Socorro. E o que é que acontece? Foi preciso a participação do saudoso Padre Murilo, de outras autoridades do Juazeiro, para que ele cedesse naquela, digamos, naquela intenção. Mas a preocupação do Gonzaguinha, poucas pessoas sabem disso, não era propriamente com a multidão, era com o estado do corpo do seu pai ali defunto, ali falecido, porque, segundo informações, não havia, digamos, não estava devidamente embalsamado para aguentar ou passar muito tempo num velório, e ele tinha essa preocupação. E outros historiadores, outros gonzaguianos, como diríamos, ou como poderíamos dizer, afirmar, conhecem essa história que nunca foi publicada, nunca foi revelada, e nós estamos fazendo aqui este registro. Mas depois de um acordo, de tudo resolvido, o próprio Gonzaguinha dando esse alerta que não chegou ao conhecimento de ninguém, as emissoras não divulgaram à época, o esquife veio para o socorro, ou foram feitas as orações, depois seguiu em carro de bombeiros pela Chapada até Exu e foi sepultado com as devidas homenagens do inesquecível rei do Baião, Luiz Gonzaga. Quer dizer que ficou um mal entendido contra Gonzaguinha. Contra né? Gonzaguinha, Contra né? Gonzaguinha. E foi um
um compositor e cantor Perfeito, magnífico também, perfeito. né? Apesar de outra linhagem, né? Do Perfeito. Digamos da MPB, né? MPB, mas... E eu participei daquela cobertura, na época eu trabalhava, começando ali a carreira como repórter da Rádio Vale do Cariri, a MFM. Logo 6 horas, quando surgiu a notícia do falecimento do Rei do Baião, e divulgamos, então foi formada uma cadeia de emissoras de rádio aqui do Cariri, sob a liderança da Vale FM, e fomos para o aeroporto, eu, Demontier, Marlide Duarte e tantos outros colegas se revezando até a saída do corpo para Exu, numa cobertura que ficou na minha carreira, acho inesquecível. Mas aquela manifestação. Você soube aí, no decorrer desse diálogo aí, como você chegou, foi no momento das suas reportagens que você descobriu que... Essa informação? Essa informação? Essa informação nós descobrimos esse ano, no ano do centenário de Luiz Gonzaga. Agora, recentemente, quando fomos... Não, eu digo na intenção de Gonzaguinha em proteger... Isso. O corpo você descobriu? Naquele dia nós não chegamos a descobrir essa informação, né? Não chegamos a descobrir, mas este ano nós tomamos conhecimento dessa informação. Por sinal, quem me fez essa revelação é uma pessoa que conviveu por muitos anos com Luiz Gonzaga e que naturalmente merece todo o nosso respeito, e é escritor, é gonzaguiano e é também pesquisador sobre a história do Rei do Baião. E o próprio chegou a me dizer... Eu só lhe peço para não revelar o nome neste momento, a pedido do próprio, que futuramente pretende fazer uma documentação, digamos, uma publicação contando esse episódio que já passou, já foi solucionado, e o Gonzaguinha, filho do Gonzagão, também é digno do nosso respeito e da nossa admiração. Com certeza, maravilhosas músicas, né? Me diga uma coisa, e sobre essa questão da Asa Branca? Eu acho a Asa Branca, o hino, né? Luiz de Gonzaga. Você sabe qual foi a música que revelou, que alavancou a carreira do rei? São muitas músicas, mas esta Asa Branca, como A Triste Partida, eu diria que são as duas músicas que, digamos, projetaram um pouco mais Luiz Gonzaga além fronteira, né? Além fronteiras. A Triste Partida conta essa questão do êxodo e assim por diante. Tem do outro lado também o Patativa do Assaré. Então é uma espécie de união do útil com o agradável. O cantor, o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, do outro lado vem Patativa, com a poesia, com a realidade do flagelo da seca, que por muitos anos, como ainda hoje, esse ano, digamos, ainda gera sofrimento para muitas pessoas, e de modo que a Asa Branca e a Triste Partida são duas obras clássicas do inesquecível Rei do Baião. Você tem a coleção do Rei? Eu tenho muitos no meu arquivo. Nós temos CDs, CDs para ser atual, compactos simples e duplos de antigamente, os saudosos bolachões ou LPs ou long plays, como queiram, e naturalmente alguns que nós chegamos a comprar em feiras livres aqui, porque praticamente muita gente já não usa. E na minha residência nós temos lá o nosso sonzinho, 3 em 1, deck duplo, fita cassete. Eu ainda utilizo a fita cassete. E aqui lá a gente bota ali o bolachão lá na vitrola, tomando um cafezinho, apreciando um bom vinho, uma aguazinha mineral. E a gente vai ouvindo aquele chiado, ouvindo Luiz Gonzaga, que é fabuloso também ouvir as músicas do Gonzagão no long play. No long play. Luiz, algumas pessoas aqui, a Daiane, o Vicente, o Rafael, a Cris, o Marcos, a Mariana, que estão nos assistindo aqui pela internet, mandam um abraço, dizem que está sendo muito boa, muito instrutivas as suas respostas acerca do Luiz Gonzaga. O Marcos pergunta se você sabe a quantidade de CDs gravados e livros feitos por Luiz Gonzaga, que na verdade você já respondeu dizendo que são milhares, que não existe uma biblioteca um total, né? Feita, total, enfim. Estão aqui mandando os parabéns para você e para o programa. Para você, o programa não existe sem você, né? Você é o... Mas você sabe aqui, quando foi, falando em CD, quando foi que o Luiz gravou o primeiro CD? O primeiro CD do Luiz Gonzaga. O bolachão, né? Então... O famoso bolachão. Você sabe que ali, a partir da RCA, que foi a gravadora que projetou o homem, né? O que é que acontece? Ali, logo no início da carreira, anos 50, 60, por aí se vai, mas vem
que dos anos 70 para cá, que o forró de Gonzagão já foi ganhando maior projeção, mas digamos, é natural dizer que foi justamente a partir da primeira gravação e que a gente pode passar essa informação de que a primeira gravação, o primeiro disco, as primeiras melodias apresentadas e feitas e concluídas pelo Rei do Baião, vem ali a partir de quando ele se tornou conhecido pela Rádio Nacional, pela gravadora RCA, que depois quase que ele deixa a gravadora RCA e por aí se vai. Então, dos anos 50 para cá, Gonzagão realmente brilhou de forma fenomenal e fantástica, né? Brilhantes suas informações, Luiz, mas infelizmente nós estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Eu quero agradecer de coração sua presença, essas informações que com certeza nossos telespectadores não sabiam e passaram a ter conhecimento sobre esse tema. Com certeza eu sinto nas suas respostas que nós temos subsídios suficientes para fazer mais 2 ou 3 programas, né? Perfeito. E acho que nesse ano quero agradecer pelo convite, um abraço aos colegas da casa. Tenho a alegria de sempre voltar a esse programa e a outros desta casa, da qual sou repórter fundador, ao lado de outros colegas também, como nosso querido Cezinha, nosso cinegrafista, e deixo um grande abraço. Estamos sempre à disposição aqui na Rádio Padre Cícero FM do Juazeiro. Um grande abraço a todos e até outra oportunidade. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. E na próxima terça-feira estaremos aqui com a presença do secretário das Cidades, Camilo Santana. Quero agradecer de coração ao nosso querido Luiz Palmeira, que brilhantemente veio nos informar sobre os 100 anos de Luiz Lua Gonzaga, e com o apoio cultural das Drogarias Avenidas, nós vamos encerrar mais um programa Café com Leite, ouvindo também o nosso querido Luiz Lua Gonzaga. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Essa batida desse fole velho, do nosso velho pai, era assim mesmo que ele tocava. E foi assim que você se arrumou na vida, quando você saiu gravando discos, o nome de Severino Januário, e todo mundo pensava que Severino Januário fosse meu pai. Não. Aí eu disse, continua, que tá bom demais. Meu pai realmente é o maior sanfoneiro do sertão. E você está me matando de saudade. Uma alegria para nós. Mesmo que caia chuva bastante, a gente se vira. E nós estamos...